Esta estratégia que te vou explicar neste vídeo é a estratégia que eu utilizo há mais de 3 anos, com alguns ajustes, como é óbvio, e só em 2025 já me fez mais de 10 mil dólares. E eu vou-te resumir toda a minha estratégia única e exclusivamente neste vídeo, por isso fica até ao fim porque vai ser muito conteúdo aqui passado. Tira notas e testa antes de aplicares para ver se realmente dá certo. Então, a minha estratégia é baseada em conceitos de smart money, como tu provavelmente já ouviste falar. E aquilo em que eu me foco todos os dias para entrar nas minhas setups é zonas de supply and demand, estrutura de mercado, liquidez, topos e fundos das sessões anteriores, zonas de supply and demand, estrutura de mercado, liquidez, topos e fundo das sessões anteriores. E estes são os tópicos que eu uso religiosamente todos os dias para eu encontrar as minhas setups. Primeiro de tudo, começar sempre pelos higher time frames e identificar onde é que o preço está e para onde é que o preço pode ir. Então, muito simples. Começando por estrutura de mercado. Se nós temos esta estrutura de subida, aquilo que nós vamos esperar é o mercado retrair até zonas de demanda para depois continuar a procurar compras e seguir com a estrutura do higher time frame. Okay? Como é que nós vamos identificar a estrutura do mercado? Como é que nós vamos identificar as zonas de supply and demand? E como é que nós vamos identificar liquidez e topos e fundos das sessões? Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui o último impulso, o daily de estrutura. Temos aqui este impulso e tivemos aqui esta correção. Até onde? Até uma zona de demanda, que é esta vela preta aqui com imbalance antes de trazer o mercado lá para cima. Então, este é o meu impulso forte, esta é a minha correção e possivelmente desta zona de demanda podemos ter um novo higher high a ser formado no diário. Então eu já sei que a minha tendência em higher time frames é bullish, já sei que já tive impulso, correção e possivelmente estou a formar um novo higher high, então agora vou diminuindo o time frame e ver o que é que eu tenho por aqui. Nós vemos que assim que o mercado chegou à minha zona de demanda do daily, o mercado chegou à minha zona do daily, estrutura de mercado. Fundo, 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 break of structure. Assim que o mercado chega à minha zona de demanda do daily e dá-me este break of structure aqui, a partir daqui nós estamos prontos para começar a procurar compras, ok? E vamos então ver como é que poderíamos encontrar aqui setups válidas. Então, a partir do momento que o mercado faz este break of structure e temos um novo impulso bullish com muita força, eu começo a identificar zonas de supply e zonas de demanda. Neste caso, zonas de demanda, porque nós estamos à procura de compras. E temos aqui então, por exemplo, esta zona de demanda e temos aqui
esta zona de demanda também. E o que é que nós vemos aqui? Depois do mercado ter quebrado estrutura, reparem bem, próximo passo, liquidez, ok? E o que é que o mercado forma? Forma aqui liquidez por baixo e liquidez por cima. E aquilo que aconteceu foi o mercado vem primeiro sacar a liquidez de baixo com este movimento de manipulação para vir sacar toda esta liquidez, vem mitigar a minha zona de demanda e a partir daqui, boom, veio sacar a liquidez de cima e seguir com a tendência do daily e depois deste break of structure, ok? Muito simples. Aqui foi fora do meu horário, não conseguimos encontrar nenhuma setup. Agora vamos ver aqui um exemplo que consigamos ter entrado aqui numa trade para vocês verem como é que eu utilizo estes conceitos para entrar numa setup. Ora, vamos ver aqui este exemplo no dia... Ok. Nós temos aqui uma zona de supply por mitigar, que é esta vela de subida que trouxe o preço cá para baixo e que ainda não estava mitigada. Então nós estamos à procura de compras, mas o mercado anda de demanda para supply e de supply para demanda. Então assim que o mercado, todas estas zonas vão sempre ter uma reação no preço e nós vemos o mercado chegar a esta zona e começamos a diminuir o time frame para esperar confirmação. Então a minha estratégia é baseada nestes passos super simples. Desenhar zonas de supply and demand em higher time frames, esperar o preço chegar às minhas zonas, formar liquidez, sacar liquidez e dar-me a minha confirmação para entrar. Qual é que é a confirmação? É o preço chegar às zonas de higher time frames e nós diminuirmos para 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos e o preço fazer um break of structure no sentido que eu estou à espera. E se o mercado me der essa confirmação dentro do meu horário, eu executo a minha trade. E estas são as confirmações que eu uso dia após dia, todas as sessões, todas as semanas, todos os meses. Zonas de supply em higher time frames, identificar onde é que o preço está e onde é que o preço pode ir, impulsos e correções. Se eu tenho este impulso em 4 horas e tenho aqui uma zona de demanda e aqui tenho uma zona de supply, aqui só faz sentido eu estar a vender, mas eu tenho de ter noção que eu estou a vender porque estamos numa zona de supply e vou vender até onde? Ou até aqui pontos de liquidez inteligentes ou até zonas de demanda, porque o preço anda de supply para demanda e demanda para supply. Então se este é o meu impulso, o preço encontra uma supply, vai corrigir até uma demanda e daqui pode continuar a subir. E foi exatamente isso que aconteceu aqui neste exemplo que nós vamos ver. Então nós temos aqui esta zona de supply, tínhamos aqui este impulso de 4 horas e tínhamos aqui esta zona de demanda. Então quando o preço chega à minha zona de supply, eu tenho este impulso, ainda não tinha havido uma correção, então eu poderia apanhar uma trade de venda até estas zonas de demanda, porque ainda não houve uma correção. Se esta correção já tivesse acontecido, aí já não faria sentido estar a vender. Por isso é que é muito importante ter atenção aos impulsos e às correções. E depois é diminuirmos o time frame. E reparem o que aconteceu. O mercado chegou à minha zona, formou liquidez, sacou liquidez e deu-me a minha confirmação, não é? É exatamente isso que eu acabei de vos escrever. Então, reparem nisto. O mercado chegou à minha zona, esta é a minha zona de 4 horas,
ok? Começou aqui a formar liquidez. Sacou esta liquidez e quebrou a estrutura. A partir do momento que ele saca a liquidez dentro da minha zona e quebrou a estrutura há 15 minutos, nova zona de supply extrema, e reparem como o mercado vem aqui mitigar perfeitamente esta zona, e aqui poderíamos ter entrado numa venda. Eu não entraria nesta venda única e exclusivamente porque foi às 3h30 da manhã e esta hora estou a dormir e está fora do meu horário de trading, então eu não entraria nesta posição, mas é sempre assim que eu procuro as minhas entradas. Depois, como é que poderíamos ter apanhado esta posição? Reparem nisto. Então, nós aqui temos o último impulso desde aqui até aqui, e aqui tivemos a correção e o mercado aqui voltou a quebrar cá para baixo. Então temos novo impulso daqui até aqui, e eu agora começo a marcar. Eu já sei que este é o meu target, que era a minha zona de demanda, então até lá eu posso vender, e eu tenho aqui esta zona de supply que já está mitigada, ok? E tenho aqui a minha próxima zona de supply que não estava mitigada. Então assim que o mercado quebra cá para baixo, ele vem aqui mitigar a minha zona de supply e a partir daqui sim vem a buscar a minha zona de demanda de 4 horas. E aqui sim poderíamos ter entrado nesta trade. Melhor do que isso é haver sempre liquidez para o mercado sacar. Reparem a liquidez que ele formou aqui, ok? Ele saca esta liquidez, vem mitigar a minha zona, o meu ponto de interesse de 15 minutos, saca a liquidez e das duas uma. Ou tu poderias entrar direto porque este era o teu último impulso de estrutura, esta zona já estava mitigada e esta era a tua última zona que estava por mitigar, então o preço não precisava de voltar aqui para cima, ou para tu entrares com mais segurança, que é aquilo que eu aconselho, é tu esperares o preço chegar às tuas zonas de 15 minutos ou 30 minutos e esperares confirmação a 3 minutos ou a 5 minutos ou a 1 minuto. Então vamos ver o que é que o preço fez assim que chegou a esta zona. Ok, assim que o preço chega à minha zona de 15 minutos, a 1 minuto ele começa aqui a quebrar estes fundos e aqui também quebra, então aqui dá-me uma confirmação mais válida e aquilo que nós temos é, depois de quebrar, nós vamos começar a desenhar zonas de supply. A conversa é sempre a mesma. Zona de supply já está mitigada, então o preço não precisa de voltar lá. Próxima zona de supply, esta aqui. Okay? E se esta zona de cima já está mitigada e não há mais nenhum time frame que vejamos uma zona por mitigar aqui em cima, então o preço já não precisa de voltar lá. Então aqui, depois dele quebrar aqui e formar esta nova zona de supply, nós colocávamos aqui o nosso ponto de entrada, o stop loss ou aqui para dar um bocado de para que o preço pudesse respirar. Vamos aumentar aqui o time frame só para ver como é que ficava a setup. Exatamente. Desenhada num time frame maior, esta era a minha vela aqui de 5 minutos, que também acaba por ser mitigada aqui à frente, ok? Depois do mercado quebrar, vem mitigar a zona e aqui nós fazemos a nossa entrada com todas as confirmações a favor da tendência de 15 minutos, com confirmação no time frame mais pequeno e com o take profit no último fundo de 15 minutos, porque nós estamos à espera de apanhar este impulso, correção até a zona de supply e novo impulso até ao último fundo. E aqui é sempre o nosso ponto de referência para sair da trade, porque este é o ponto mais próximo. Se nós entrarmos aqui,
o ponto mais lógico para sair da trade é aqui, por mais que o nosso target seja aqui em baixo. E nós temos de saber assegurar lucros. E esta trade até aqui já nos dava 1.4.46 e entrada às 9h30 dentro do meu horário, saída às 9h57. Então uma trade de meia hora a dar-te 4.46%. E é exatamente estes conceitos que eu aplico dia após dia para encontrar as minhas setups em intraday a favor das confirmações que o mercado me dá dentro das zonas dos higher time frames. Resumindo novamente a minha estratégia super simples, ter atenção sempre aos topos e os fundos das sessões anteriores. Se eu for operar Londres, vou ter atenção ao topo e ao fundo da sessão da Ásia, que muito provavelmente vão ser liquidados. E se eu for operar Nova York, vou ter atenção ao topo e ao fundo da sessão de Londres, muito provavelmente também podem ser liquidados e podem ser zonas de target para eu sair das minhas trades. Aqui o mercado veio à minha zona de demanda, mas aqui já eram 6 da tarde e depois ele subiu, mas não me deu confirmação porque aqui já não estou a operar. No entanto, neste dia tínhamos aqui 1.4 só seguindo estas confirmações simples e é sempre estas as confirmações que eu utilizo. A única coisa que tu tens de fazer é esperares o mercado chegar às tuas zonas de supply and demand de higher time frame e para isso precisas de saber desenhar bem as tuas zonas de supply and demand de higher time frame, esperar que o preço chegue às tuas zonas, formar liquidez, sacar liquidez, break of structure é o que te dá a confirmação que o preço vai fazer esse movimento e depois procurares a tua entrada. Novamente aqui, zona de supply de 15 minutos, sacou liquidez, mitigou a minha zona dentro do horário e deu a minha confirmação a 1 minuto para eu continuar a vender. Então, estas são as perguntas que tu deves sempre fazer antes de entrar numa trade e teres atenção para isto tudo acontecer com todas as confirmações dentro do teu horário.